Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre ensaio de identificação, agora nós vamos falar sobre a determinação da rotatividade óptica específica. Bem, existem algumas moléculas que vão apresentar essa capacidade, de girar a luz plano polarizada para a direita ou para a esquerda, E a gente já conhece ali o conceito dos estereoisômeros e, obviamente, muitos desses estereoisômeros você tem um deles ativo e o outro inativo, ou mesmo alguns desses estereoisômeros são responsáveis pelos efeitos colaterais de alguns fármacos. Então, para algumas moléculas, é indicado que seja comercializado uma das formas enantioméricas, obviamente a forma mais ativa. E aí vocês vão observar que para algumas matérias-primas, como ácido ascórbico, a glicose, por exemplo, a gente utiliza uma das formas enantioméricas. Então, esse teste, ele não vai, obviamente, ser preconizado para todas as matérias-primas, mas apenas para aquelas matérias-primas, aqueles insumos ativos, aquelas IFAs que tenham atividade ótica e que você precise comercializar a forma enantiomérica pura. Então, mistura racêmica se faz rotatividade óptica? Não, porque uma mistura racêmica, a rotatividade óptica vai ser um valor igual a zero, já que você tem 50% da proporção de cada um dos estereoisômeros. Então, esse teste vai se aplicar em casos específicos, tá? Então, essas substâncias opticamente ativas, a gente vai verificar em alguns compêndios da farmacopeia. Então, a gente vai o que? Medir esse ângulo. Então, basicamente, esse índice de rotação óptica, ele se torna uma grandeza físico-química quando a gente fixa alguns parâmetros, Então, a gente utiliza a lâmpada da raia de sódio, tá? No valor de 589,3 nanômetros, ele vai emitir nesse comprimento de onda. E aí a gente vai também colocar, padronizar o tamanho da célula, o comprimento óptico e, obviamente, a concentração dessa solução. Então, vocês vão ver que nas monografias já vai estar lá especificado como deve preparar essa solução. Se vai ser solubilizado em água ou em outro solvente e qual será a concentração utilizada. Bem, normalmente, a gente tem tubos, de 1 decímetro, de 10 centímetros, só que às vezes a gente prefere utilizar, tem tubos de 1 e de 2 decímetros, de 10 e de 20 centímetros. Então a gente prefere os tubos menores porque a gente gasta uma quantidade menor de matéria-prima. Então a gente vê, uma luz que não é polarizada, luz não polarizada, e aí um desses feixes é selecionado, e aí o que acontece? Quando a molécula tem atividade óptica, ele vai girar esse feixe para a direita ou para a esquerda. Tá? E isso não são todas as substâncias que têm essa capacidade, apenas as substâncias quirais, substâncias que possuem centro estereogênico, e aí ele vai ter um valor desse ângulo alfa. E esse ângulo alfa, ele vai estar relacionado com essa capacidade intrínseca da molécula e também com a concentração. E aí a gente vai aqui ver mais a questão prática desse aspecto. Na química farmacêutica nós abordamos bastante a questão teórica da rotatividade óptica. Então aqui a gente tem a lâmpada de sódio, e aí aqui o polarizador, ou seja, ele vai selecionar o feixe, e aqui a gente tem uma célula com a nossa amostra solubilizada em um determinado solvente. O que vai acontecer? Esse feixe, ao encontrar uma substância que apresenta essa capacidade de rotatividade óptica, ele vai girar ou para a esquerda ou para a direita em um determinado ângulo alfa. Então aqui o observador ele vai observar esse giro. Então ele entrou aqui, nesse ângulo, e aí em relação a esse ângulo ele vai ter um desvio, tá? E aqui esse valor ele é uma propriedade físico-química que a gente consegue fazer, além da identificação do composto, ver a questão da pureza, Porque ele vai ter que dar um valor específico dessa rotatividade óptica. Então, é bastante importante, a gente ver essa questão da rotatividade para essas moléculas, como eu falei para vocês, que possuem centro estereogênico, tá? Então, como é que é o cálculo da rotatividade específica? Se a gente fixa as condições, a gente tem uma grandeza físico-química que a gente pode consultar na literatura. Então aqui, o alfa, que é a rotatividade específica, a gente coloca esse símbolo, onde vai ter uma temperatura, e a lâmpada de sódio vai ser igual esse alfa observado, que é o quê? É o ângulo que foi observado no aparelho,
tá? Dividido pela concentração da amostra. Essa concentração tem que estar em gramas por ml, vezes o comprimento do tubo, tá? Então, essa célula, ela, normalmente a gente utiliza de 10 ou 20 centímetros, então ele dá em decímetro. Se for uma célula de 10 centímetros, um decímetro, esse valor é igual a 1. Se for de 20, esse valor aqui é igual a 2. Esse D significa a lâmpada da raia, né, da lâmpada de sódio, e aqui a temperatura. Obviamente porque a temperatura ela vai interferir sim em algumas propriedades físico-químicas. Então, uma vez que eu fixei esses parâmetros, eu vou ter a rotatividade específica, eu vou consultar esse valor na literatura e verificar se tem um valor correspondente. Então, esse aqui é um polarímetro analógico, é um instrumento que a gente tem lá no laboratório. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, o passo a passo como se faz esse experimento, tá? Então, aqui, ó, fica a lâmpada de sódio. Então, a gente liga esse instrumento, você tem que ligar ele pelo menos 20 a 30 minutos antes da leitura, assim como o espectrofotômetro, para o quê? Para que esse feixe seja estabilizado. Então, você não pode ligar e imediatamente fazer a medida. Então, você precisa esperar o aquecimento dessa lâmpada. Aqui, nesse compartimento, a gente coloca o tubo com a amostra solubilizada. E aqui é onde a gente vai observar, né? A gente vai olhar aqui, observar, e aqui a gente tem a medida, tá? Onde a gente vai ver essa rotatividade. Então, aqui é um modelo, né, de polarímetro muito comum. É um modelo, inclusive, que nós temos no laboratório. Nós temos um polarímetro analógico e nós temos um digital que é muito mais prático, tá? Então, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Vou pegar direto do YouTube, porque aqui do computador ele fica travando. Polarimetry is used in chemistry in a variety of ways. The primary use is to determine the angle of rotation of an optically active substance using polarized light. The polarized light will either shift clockwise or counterclockwise, and the amount it shifts will determine the angle of rotation. Polarimetry is important in chemistry because it allows one to determine the difference between enantiomers using optical activity as a measuring point. Enantiomers are two stereoisomers that are mirror images of one another but are non-superimposable. There are other techniques in chemistry used for the identification of substances such as melting point. However, this test would prove non-conclusive for the identification of enantiomers in that they will provide identical melting point. The specific rotation value is dependent on a variety of factors, mainly the concentration of the substance used and the length of the tube placed in the polarimeter machine. This can be seen in the following equation. The polarimeter machine will be turned on by your TA prior to the beginning of the lab. Prepare your solution with your unknown substance and note its concentration. To prepare the solution using your unknown substance, weigh out the desired mass of substance and using a funnel, transfer it to a volumetric flask. Rinse the weighing tray and funnel using deionized water. Using deionized water, fill the volumetric flask to its midpoint. Fill the volumetric flask to the line with a glass pipette. Stopper the flask. Dissolve the solid by shaking the volumetric flask up and down. Next, ensure that the polarimeter sample holder is clean. Note that there are 3 sections to the polarimeter sample holder: the silver cap, the black washer, and a clear lens. Be careful not to break the lens. Rinse the sample holder with deionized water and then empty into a waste beaker. Next, use deionized water to calibrate the machine. To do this, fill the sample holder to the top with deionized water and ensure no bubbles are present. If there are bubbles present, tilt the sample holder to ensure the bubbles are in the curved part of the holder and not in the top or bottom of the sample holder. Next, open the hatch of the polarimeter and place the sample holder into the tube opening and then close the hatch again. To calibrate the machine, ensure that there is a uniformly colored circle visible through the eyepiece. Note that the inner and outer zeros on the vernier scale are aligned, which shows that the machine has been calibrated. Next, discard the deionized water in the waste beaker and fill the sample holder with your prepared solution. Ensure minimal bubbles are present, or if they are present in the curved portion of the sample holder as shown previously.
place the sample holder back in the machine and begin to take the reading. You should observe a half dark circle on the left and a half dark circle on the right when you rotate the dial in opposite directions. Adjust the dial so that one full circle is seen. Now, you can read the observed degree of rotation using the numbers on the outer dials. The outer scale is the whole number for the observed rotation reading, and the inner scale is the decimal point for the observed rotation reading. To make the reading, note where the 0 on the inner scale meets up with the numbers on the outer scale. In this example, the whole number is 1. To note the decimal, see where a line in the inner scale matches up with a line on the outer scale. In this example, the decimal number is 1. Therefore, for this sample, the reading is 1.1. If you take your reading on the left side of the machine, and the 0 on the inner scale is above the 0 on the outer scale, this means you have a sugar that has a negative degree of rotation. If you take your reading on the right side of the machine, and the 0 on the inner scale is below the 0 on the outer scale, this also means that you have a sugar that has a negative degree of rotation. To complete this reading, take the number you obtain and subtract it from 180 degrees. When you find your observed optical rotation value, you are able to solve for the specific rotation using equation 1. Divide this observed optical rotation value by the concentration of your solution and the length of the tube. This final optical rotation reading can be used and compared to known literature values to determine what the compound at hand is. As you can see from this tutorial, polarimetry is a useful and efficient tool used in the field of chemistry for the determination of chiral molecules with optical activity, such as enantiomers. Polarimetry can also be used for the determination of enantiomeric excess of a mixture of enantiomers. At the end of your experiment, ensure that all utensils are properly sterilized and returned to their designated location. Discrepancies in your findings with literature value may be a result of experimental error, such as sample preparation or incorrect reading from the scale. Ensure that all results, as well as potential sources of error, are copied down in your lab notebook. Bem, aqui, né, tem esse vídeo que eu quis mostrar para vocês na bancada, né, como é que realiza esses experimentos, tá? Então eu vou tentar fazer um esqueminha aqui para vocês, né? No polarímetro analógico, o que a gente tem? Primeiro, né, vocês viram lá que ela mostra a calibração com água. Então, como todo instrumento, né, ele precisa de calibração, então a gente coloca a água destilada e ajusta ali para a penumbra. Então você vai observar isso daqui. Um círculo, tá? E aí você vai ter o quê? Você vai ter a penumbra. Então você vai ajustar inicialmente com a água destilada. Depois, o que vai acontecer? Você vai colocar a amostra, tá? E aí, o que vocês vão observar lá no polarímetro? Você vai girar e aí ele vai ficar mudando aquelas faces. Então, ele tem aqui no centro, deixa eu pegar a cor certinha dele, que é uma cor meio amarelada. Então, aqui você vai ter... tentar fazer um esqueminha aqui para vocês, tá? Vocês vão observar, quando a substância ela absorve na luz plano polarizada, você vai observar isso aqui lá no centro, tá? Ou você vai ter essa parte aqui escura, ou seja, o centro claro, aqui que fica mais fácil, o centro, né, mais claro, e essas bordas escuras. Vai observar mais ou menos isso daqui. E aqui ele fica como se fosse amarelado. Então vocês podem observar ou a figura dessa maneira, e aí você vai girar para que ele inverta, tá? E ele vai ficar assim. E aí o ângulo que você lê para ele, para a figura ficar
aqui invertido, vai ser a rotação, né, a rotação observada, aquele alfa, tá? Então, aqui são essas duas possibilidades. Então, aqui ele vai ficar, tipo, ligeiramente amarelado. E o centro, essa mancha escura. Tá, aqui treinar minha coordenação. Então, a gente vai observar isso aqui. Então, são essas duas possibilidades que a gente enxerga lá no polarímetro. Tá? Ou a gente enxerga, né, o centro claro e as bordas escuras. E aí, o que você vai fazer? E nesse intermediário, você tem o quê? Nesse intermediário, a gente tem a penumbra. Então, ele passa pela penumbra, que ele vai ficar aqui bem escuro. Então, ele passa, né, fica assim um escuro meio amarelado. Tá? Então, aqui você, ao girar o manômetro, você vai passar pela penumbra e ele automaticamente vai aparecer algo parecido com o que a gente está vendo nessa figura, com o centro escuro e as bordas claras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler esse ângulo. Então, o branco, a gente vai colocar, né? Vai colocar água ou outro líquido que tiver especificado. Então, aqui a gente coloca água, tá? E vai girar para que ele fique a penumbra. E aqui vai ser o que? A calibragem da minha leitura, do meu alfa, tá? Então, aqui eu zerei o equipamento, eu dei uma referência para ele, que é a água, o boldo solvente esteja especificado. E aí, o que vai acontecer? Ao a gente colocar o tubo, o que vai acontecer? Se a substância tiver rotação ótica, ou ele vai, né, mostrar essa imagem para a gente, ou ele vai mostrar essa outra imagem aqui para a gente. Então, o que você vai fazer para fazer a leitura? Você vai colocar a amostra, você vai, por exemplo, observar isso aqui, e aí você vai girar, ele vai passar pela penumbra e vai aparecer essa outra imagem. E aqui vai ter o quê? O alfa que você leu. Ou então, pode ser que assim que você coloque, ele apareça essa imagem, você vai girar, ele vai migrar, é muito sutil, tá, gente? Para a penumbra, e aí vai aparecer essa outra imagem, que você vai e coloca a rotação. Então, isso aqui, gente, é a rotação observada, tá? Já é a rotatividade que está lá no compêndio? Não, porque você vai ter que colocar isso na fórmula. Então, isso aqui é o alfa observado, tá? E aí a gente viu lá, né, que o alfa, né, aqui é determinar a temperatura na lâmpada de sódio, né, que aqui é a rotatividade específica. Essa daqui é que a gente vai encontrar na literatura ou no compêndio. Então, vai ser o alfa observado dividido pela concentração da amostra. Essa concentração a gente tem que converter para gramas por ml, tá? Vezes o comprimento da célula. Esse comprimento, ele é em decímetros, tá? Não é em centímetros. E aí sim, esse valor, esse ângulo que a gente observou, a gente vai substituir aqui, tá? E aí a gente vai colocar a concentração da amostra e vai multiplicar pelo comprimento, né? Ou vai ser 1, se for 10 centímetros, né, que é um decímetro, ou vai ser 2, no caso são os tubos mais comuns, de 20 decímetros. Então, é isso daqui que a gente observa lá no aparelho, isso no aparelho analógico. No aparelho digital, vocês vão ver que é muito mais simples, né? Você só prepara a solução de acordo com o que o compêndio pede, lá na farmacopeia, e faz a leitura. Então, é como se fosse uma leitura num espectrofotômetro, tá? Então, vamos voltar aqui
para a nossa aula. Bem, aqui eu vou dar o exemplo para vocês do ácido ascórbico, que a gente utiliza, né, a forma L, tá, do ácido ascórbico, e aí a gente vê aqui, né, a rotatividade ótica é um dos parâmetros preconizados para essa matéria-prima. Então, como é que ele é feito? Eu vou preparar a solução a qualquer concentração? Não, porque a gente viu que a concentração ele vai interferir na rotatividade ótica. Então, ele pede, aqui na farmacopeia, que você prepare uma solução a 10% peso-volume em água isenta de dióxido de carbono, isenta de CO2, ou seja, aquela água recém-fervida. Então, como é que é uma solução a 10%? Então, você vai ter que ver mais ou menos o volume, mais ou menos 50 ml é o suficiente para a gente preencher o tubo, né? Aí você vai colocar, por exemplo, 10% vai ser o quê? Vai ser 5 gramas, um balão de 50 ml. Então, aqui a gente tem uma solução a 10% peso, volume. E aí a gente vai fazer a leitura. E aí o que a gente vai ter? Vai colocar lá na fórmula, o alfa, ele tem esse intervalo entre mais, né? Aqui no caso a rotatividade aqui é positiva, ele é Lavoisier, tá? Ele tem a rotação positiva de mais 20,5 a 21,5. Então ele dá uma margem aí estreita, mas dá uma margem para essa leitura. Então quem trabalhar com a matéria-prima ácido ascórbico, né, um dos ensaios que são preconizados é a rotatividade ótica. E aí, onde tem a descrição? No item 5.2.8 do volume 1 da farmacopeia brasileira, né? Então, aqui ele vai lá descrever todo o procedimento de rotatividade ótica. Bem, na próxima aula a gente continua falando de ensaio de identificação e vamos entrar no tópico de determinação de pH.